Mas aqui melhorou muito, velho. De uns anos pra cá, o pessoal começou a morar, a gente tem mais bicicleta, tem comércio, tem restaurante. Agora aquela... E aí, Tagão, curtindo? Demais. Pra ficar de crédito pra próxima multa que eu vou levar. E aí, Tiagão, tá gostando? Mas tá afim de pular aqui, velho. Ó, virou piada. Viraram piada. Yuri e Lucas viraram piada. Aí, ó. Mas a gente descansa lá também, né? Eles já estão descansando ali. Já estão descansando ali. Eles já descansaram ali, agora a gente descansa. Quando chegar lá, a gente pede, compra água ali. Mas é riquíssima os móveis, né? Tudo em madeira de jacarandá. O piso também é um mármore, acho que português ou italiano, coisa assim. Tem essas portas misteriosas que aí para trás deve até passar para o convento, mas elas são ilusórias. E é uma riqueza grande, né? De arte por toda parte. Era tudo muito caprichado. E algumas coisas se conservam bem. São portas. E isso aparece como móvel, mas quando você abre, pode ser uma porta para dar em outro lugar que a gente não sabe nem onde. Cada indivíduo aqui é uma porta ou... Não, em alguns momentos, isso aqui é uma porta. Eu acredito que essa seja também. Aparece como móvel, mas geralmente quando abre é uma porta que dá até para o outro lado do convento. São portas secretas. Agora, eu não sei se essa daqui é, mas na maioria dos casos é. Tem algum botão aqui tá perto? Não. Acho que aqui dá para ver O objeto, sem ser religioso, mais importante da vida de um frei. o objeto, o breviário. Não, você perguntou religioso? O objeto, sem ser religioso, mais importante da vida de um frei. No dia a dia, assim, o que é que o senhor recomendaria? Eu vou virar frei, então posso levar um objeto. Não ser religioso, o que é que o senhor me recomendaria? É uma pergunta tão Besta. rápida que eu não consegui raciocinar. Pergunta besta. E esse de cima é o azulejo holandês. Está havendo uma exposição de presépio que os franciscanos fizeram. A gente pode dar uma olhada. Tem uma capela aqui, a capela interna, onde eles rezam. Depois a gente pode ver a sacristia e sair por trás. O funcionário fará isso para a gente. Só para não dar viagem perdida e não ter entrado no convento dos franciscanos. Pronto. São quantos aqui, sabe? Em torno de 7 frades. Isso. Vamos entrar aqui na capela para vocês verem. É de uma riqueza enorme, né? Esses azulejos. Você vê que assim desse aqui. O calor é grande, hein, ministro? Agora, de uma riqueza grande, né? Geralmente o azulejo conta a história de São Francisco, também história bíblica. Era uma forma de evangelizar. Isso. Esse azulejo é de onde? Esse azulejo todo é português. Por sinal, ele passou por um restauro. Muitas dessas peças estavam... Aqui ainda faltou restauro, né? Mas esse do claustro todo foi restaurado. Amanhã vocês vão ver no convento de Olinda que também tem toda essa riqueza de azulejos portugueses. É muito comum isso nas cidades antigas de Portugal, esse mesmo estilo. E como aqui foi um pedaço de Portugal, nós herdamos essa riqueza também, né?
Sim, sim. É só para ter uma ideia, gente, para não dar viagem perdida. Então, aqui a igreja de São José foi construída pelo Dom Perdigão, que foi bispo de Olinda. Ele era português. Então, em 1845, ele pediu para ser construída essa igreja. Durou um certo tempo, porque Dom Perdigão era bastante vaidoso. Ele chegou a dizer que queria que fosse São José a igreja mais alta do Recife. Ele mandou fazer essas tochas de pedra que estão no chão para ficar nos 4 cantos das torres. Depois não conseguiram subir, acabaram deixando aqui. E também tem um detalhe bonito que essa figura do meio representa a Trindade de Brenan. Foi uma das primeiras obras de Brenan, aquele artista famoso, que fez então aí a Trindade em azulejos nesse meio. Essa igreja ficou um tempo aí praticamente abandonada, até o telhado caiu, e recentemente ela passou por um restauro, já está aberta as missas, mas ainda não terminou. Mas era a vaidade do Dom Perdigão. Ele tinha uma cara assim imponente, eu já vi foto dele, e era um bispo um pouco áspero. Mas é a única igreja do centro que foi feita por um bispo, ou por padres, né? Como também aquela que nós passamos estava fechada, foi feita por padres. Mas o que domina aqui o centro, vocês já entenderam que é igrejas de ordem religiosa e de irmandades. Agora, hoje nas periferias são paróquias fundadas por padre, pelo povo. Mas aqui sempre as irmandades e as confrarias e as ordens. A única que foi um bispo foi essa. Porém, Dom Perdigão não viu a conclusão. Ele morreu bem antes da inauguração. E nós hoje estamos usufruindo mesmo do lado de fora, não é? Seria isso. O sol está muito quente, vamos adiante. Essa pedra é o quê? Qual? Em cima desse negócio. Não é apenas um ornamento. É um Tem um ornamento. simbolismo. É como se fosse uma tocha. Seria para colocar nos 4 cantos em cima. Seria uma tocha. Seriam umas tochas de enfeite mesmo, decoração. Não tivesse uma bolsinha aqui, deixa eu fazer daqui, que é. 3 igrejas. As Martírios ficavam perto daquela igreja do Terço, onde nós estivemos, que a freira estava. Ela ficava um pouco de lado. E aí eu sabia que elas estavam aqui. Como o sacrário também está, mas assim, porque aqui as exposições elas são rotativas, mas as portas estão permanentes, né? Vamos agora entrar dentro da exposição. Para o pessoal que está aí acompanhando o nosso convívio, agora estamos visitando o Forte das 5 Pontas. 5 não, agora são 9, porque tem 2 cornos aqui na frente. Cara, quer sair pro story, bicho. Meu Deus do céu, bicho. Perdão. Esse vai ser making off. Quer voltar novo? Quer voltar? Eu filmo, mas não aparece nada. Não tem condição. A gente filma. Bota em preto e branco. Agora vamos começar com as entrevistas aqui. Vamos lá, meu amigo Lucas. Primeira pergunta. Como foi a noite de sono? Perfeito. Melhor lugar que eu já fui recebido na minha vida. Tá? Uma noite aconchegante, no ar-condicionado, cama, tudo limpinho. Perfeito, não tenho o que reclamar. Foi top. Foi ótimo. Outro Lucas aqui. Lucão, pega aí o microfone e fala aí. Como é que tem sido a experiência até agora? Cara, tem sido uma experiência muito enriquecedora. Assim, o pessoal aqui tá dando uma formação incrível. O conhecimento dos freis é algo impressionante. E, assim, as construções, as igrejas são realmente, assim, obras de outro mundo, cara. Pois é, o meu relato pessoal também segue na mesma linha do pessoal. Fomos muito bem recebidos por aqui, um negócio que deixa a gente até envergonhado de tão bem tratado que fomos. Então,
meu muito obrigado aí aos frades que nos receberam, ao pessoal que está dando um suporte mais direto ou indiretamente. Tem sido uma experiência muito massa, e nós que somos de Caruaru, lá, claro, tem uma cidade com história muito rica também, mas a capital do nosso estado tem uma história até mais antiga, né? Então tem sido uma experiência muito, muito interessante mesmo. Queria deixar meu muito obrigado para todos aí que estão nos ajudando nisso. E aí, pessoal que está acompanhando o nosso primeiro convívio aqui na cidade do Recife, estamos aqui agora no Forte das Cinco Pontas. O meu cinegrafista Yuri vai mostrar um pouco mais da estrutura do local aqui para vocês. O pessoal está mais ali na frente, mas estamos com presenças ilustres aqui também. É isso aí, tem sido uma experiência muito, muito bacana. E se tudo der certo, vamos fazer um vídeo aí bem legal para o YouTube, para vocês poderem conferir tudo que a gente tá vivenciando por aqui, tá certo? Valeu? Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alguma coisa. Quando eu disser. Vamos cantar parabéns para Frei Bosco. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Viva Frei Bosco! Expulsou! 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 Muito obrigado. 30 anos se passaram rápido. Então a gente vai agora para Penha, né? E de lá a gente aguarda um pouquinho ainda. Então, quem quiser o banheiro vai lá, tomar uma aguinha. De lá a gente segue para a nossa segunda parte da tarde, tá certo? Para cumprir o horário, né? Já que de manhã o irresponsável do grupo chegou tarde. Tá falando com o senhor, viu, Frei? Que eu fiquei ele esperando, viu? Eu fiquei ele esperando, tá falando com o senhor, viu, Frei? Não, é com você. Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Do terço, a Irmandade de Santa Rita é mais antiga do que a igreja, porque ela teve sede na igreja do terço onde nós passamos. E então eles queriam ter uma igreja própria e pediram ao governador um espaço. E o governador da época doou esse espaço aqui, que era um sítio grande. Ele doou um pedaço aqui de terra, eles construíram a igreja, mas tiveram que confeccionar uma imagem própria, porque a deles ficou lá. A Irmandade do Terço ficou com ciúme, porque eles iam ter uma igreja maior, e então não vai levar a santa. A deles ficaram lá, eles mandaram fazer essa. Mas o governador pediu que tinha que ter uma imagem, duas imagens da devoção dele, que seria a Nossa Senhora da Conceição e São José. E aqui foi colocado. Anos depois, essa igreja sofreu um incêndio e a Santa Rita ficou intacta, não houve nenhum problema. E aí foi tido isso como um milagre da Santa. Engraçado que essa igreja também faz parte da paróquia da Penha, porque todas essas irmandades foram morrendo os irmãos, não houve vocação também, e a igreja passou a ser administrada pela Penha por pertencer ao território paroquial da Penha. Mas é impressionante que essa igreja atrai mais gente do que a própria Penha, porque a festa de Santa Rita é muito maior do que a festa da Nossa Senhora da Penha. Todas as quintas-feiras tem missa aqui, e é lotada, muita gente vem vestida de preto, e tem uns senhores que são guardiões da imagem. No dia 22 de maio, eles ficam o dia todo aqui, cuidando do andor. Eu sempre estou aqui também para preparar o andor, e eles ficam aqui.
E é muita gente descalça, tem a procissão às 7 horas da manhã e as pessoas vêm chorando com flores, com velas. E Santa Rita é a santa das causas impossíveis, né? Que ela deu nome a esta rua e também ao cais, né? Então Santa Rita é muito conhecida. E é interessante, só para vocês rirem um pouquinho, que teve um ano que uma repórter perguntou a uma senhora que ia com um tijolo na cabeça se ela era muito devota de Santa Rita. Ela disse: sou de todas as santas, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Escada, Nossa Senhora do Carmo, mas não falou de Santa Rita. Mas Santa Rita é muito querida. Tinha um frade na Penha que já morreu, ele era muito devoto de Santa Rita. E sempre no dia de Santa Rita, ele não fazia homilia aqui. Ele só dava um testemunho e dizia: agora eu peço que todo mundo fale, cada um fale sua experiência com Santa Rita. E eram experiências muito bonitas. Teve um senhor também aqui chamado Dr. Ovídio, que era muito devoto de Santa Rita. Ele, se precisasse mudar o telhado, ele dizia: sou eu quem pago. O que precisasse fazer aqui, não precisava de campanha, porque ele arcava. E ele sabia que eu sempre estava por aqui também, e tinham duas senhoras que tomavam conta dessa igreja, era Maria e Maura. Então, uma vez por ano, ele nos levava, a mim, ao Frei Zé Carlos, a Maura e a Maria, para almoçar na casa dele. E dava sempre um presente a nós, um envelope, e dentro tinha um dinheiro para cada um. Então, são gestos assim bonitos, né, de pessoas que viveram a fé e que morreram professando. Alguém falou no caminho, uns 2 ou 3 que vieram de outras religiões. E isso é muito bonito, né, porque optaram por uma fé, mas o bonito é a perseverança disso, né, é investir no conhecimento, na catequese. Isso que vocês estão fazendo aqui, eu acho que é muito bonito, para que fortaleça cada vez mais a fé e que possa perseverar nessa fé e ser fiel até o fim e morrer nela. Amém. Amém. Fale, Frei Renato. Então agora a gente vai almoçar, a igreja está esperando a gente. Aí a gente só precisa ver na minutinha e vai para lá. Vamos para cá. Tem muita igreja em Recife, né? Muita igreja. Olha, deu certo, né, Frei Renato? Conheço, muito. Eu sou daquela região também. Então, ela vai se apresentar um pouquinho e vai dizer o trabalho que ela desenvolve, né? Ela cuida dessa igreja, tá certo? Ela cuida com todo carinho, com todo zelo, mas ela vai falar um pouquinho aqui do trabalho que ela desenvolve aqui também. Bom dia, sou Guima Palmeiro, eu faço trabalho aqui, cultivadora de rua. Todas as quarta-feiras a gente faz um jantar para eles. Né? E a gente prepara aqui, vem aqui ao lado e recebe o jantar. E é um trabalho que não sou eu, sou a equipe, que a gente fica muito feliz, né? Para a noite ele passar com a barriga cheia, né? Não dormir com fome. Então, para nós é muito gratificante, né? A população de rua cresceu muito, né? E a gente leva de uma noite, a gente passa feliz que ele dormir com o seu jantar.
Então é toda quarta, né, irmão? Todas quarta-feira, Toda quarta-feira, 18 então, tem um sopão aqui para os pobres. Então eles vêm e se alimentam um pouquinho, né? E com a irmã e os voluntários, claro, né? Os voluntários também ajudam. E sem contar também com a ajuda que ela dá lá na Basílica. Então toda sexta-feira ela está lá. Ela é uma grande colaboradora da paróquia da Penha, né? É tombada pela paróquia da Penha, né? Então ela ajuda também na paróquia da Penha, na igreja de Santa Rita, né? Ajudava na igreja de São José também do Ribamar, que está fechada hoje para reforma, né? Mas ela também ajudava lá, né? Então assim, a irmã é o nosso braço direito aqui na paróquia, né? Ela cuida de nós e nós cuidamos dela aqui, né? Então é muito bom tê-la conosco. É a gente diz, é a nossa madrinha também, né? É madre e madrinha. E obrigado, viu, por acolher a gente aqui. Daqui vocês. Irmã Valneira de onde? Sim, de onde a senhora é, irmã Valneira? Sou daqui de Recife. Daqui de Recife. E torcedora de quem? O melhor time, dá um pouco aí, mas Santa Cruz. Olha, outra coisa. Ser católico, não ser Santa Cruz, não fez nada. Tudo começou pela Cruz. Pois é. E outra coisa, diga, irmã, a torcida que a senhora participava, olha. Eu passei a parte da torcida organizada, a Santa Amante. Não sei se vocês... Ela era torcida organizada, irmã. Uma A Santa Amante. torcida que era muito forte, que era a Santa Amante. Fugia de casa, né, irmã? Vai pro jogo. Levou as tapas do meu pai. Pois Você é. vai me amarrar, mas eu vou me soltar, mas eu vou pro campo. Pois é. Mas sou muito feliz, estar aqui, ter apoio dos frades. Eu sou muito feliz, né? Ser tricolor mais ainda. É verdade. É Deus verdade. abençoe vocês. Amém. Muito obrigado, viu, irmã? Obrigado mesmo, coração. Então vamos lá, seguir nossa viagem, né? O nosso almoço agora. Vamos tirar uma foto com a irmã Valneide aqui? Pequeno oratório aqui nesse local, onde a região, o pessoal que morava por aqui, vinha rezar a Nossa Senhora do Terço. Então, uma irmandade também de pessoas, de homens, acredita que fossem também de negros, que se reuniram para construir essa igreja. Ela, do lado de fora, você pode ver que ela está num formato de um ferro de engomar. Ela tem uma torre no meio e vem para trás, formando como que fosse um ferro. E o arquiteto daqui também foi um português, e ele trouxe lá para a torre em cima vasos de louça portuguesa azul. São muito bonitos no término da igreja, que ela é um barroco também. Tem esses vasos de cerâmica portuguesa. Recentemente, o que estava mais alto teve um problema, teve que ser removido, parece que ele está aqui embaixo. E nessa igreja funcionou também a Confraria de Santa Rita, que deu origem à igreja de Santa Rita, que fica na rua de Santa Rita. Só que houve um problema com as duas confrarias. A Confraria do Terço acabou não aceitando que a Confraria de Santa Rita levasse a sua santa patrona que vivia aqui, que ainda está. Então o povo, os irmãos de Santa Rita, tiveram que deixar a Santa Rita aqui, e ela está ali até hoje. Olha onde ela está. E eles encomendaram uma outra baseada nessa daí, que é muito bonita, que está lá. Porque naquele tempo havia uma competição das irmandades. Se vocês observaram, até agora, nenhuma igreja que nós passamos foi da diocese. Todas as igrejas são ou de ordens religiosas ou de irmandades, confrarias. A única igreja que é da diocese é uma que está aqui de frente, que depois nós vamos, de tarde, se estiver aberta, que é a do padre Davi, que é a igreja de São José, que foi edificada por um bispo português, que foi bispo de Olinda, Dom Perdigão. Mas essa daqui, então, teve aquele episódio do despojamento de Frei Caneca, que veio da igreja do Carmo até aqui, e nessa igreja ele foi despojado de suas vestes, indo até próximo ali à igreja de São José, o forte também, das 5 Pontas, onde ele foi assassinado, saindo daqui. Durante muitos anos, essa igreja passou a ser também uma referência para a matriz de São José. Embora essa igreja pertença à paróquia de Nossa Senhora da Penha, ela está mais perto de São José.
Mas a procissão de Ramos para a igreja de São José sempre saiu daqui. E eu, quando era da idade desse daqui, eu participava dessa procissão indo para lá. Aqui também passou a ser uma igreja de sincretismo religioso, porque existe a Noite dos Tambores Silenciosos. Quem é de Recife ou até quem é de perto sabe, é colocado um palco aqui na frente e tem que ser aqui, porque as religiões africanas vêm todas homenagear os seus mortos aqui. Porque eles dizem que os africanos trabalharam muito nas construções de igrejas e essa passou a ser uma referência para eles. Então eles usam desse palco para fazer esse ritual no carnaval para os seus antepassados. Então a igreja histórica pequena e que também acontece casamentos. Aqui nós temos uma freira que é uma eremita que mora sozinha aqui, irmã Valneide. Acho que ela está por aqui. Ou ela aqui. A irmã Valneide faz um trabalho belíssimo aqui, não é, Frei Renato? Você poderia falar com ela da caridade dela? Fale. Tá. Ela vai se apresentar. Ela digo logo, quem tocar nela, se benzer, fica santo. Ixi, vamos sentar um pouquinho. Tá todo mundo cheio de calor. Posso ter, né? Posso ter falar alguma coisa? Não, porque aqui no sol quente a gente nem aguenta, né? É muita história. Aí eu não sabia como assistir isso, eu vim com uma amiga. Pra não fazer feio. Você mora em que bairro mesmo? Garanhuns. Ah, em Garanhuns, sim, sim. Pois é. Sim. Aí você veio aqui a Recife, foi? Vim, eu morei aqui 2 anos. Sim. Aí você se converteu. Aí acabei gostando da missa que só comecei assistindo isso, assistindo isso e não sabia. Testando, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testando. Missão dos militares. É. Deixa eu chegar no topo, né? Sim, senhora. Bom dia. Então, essa igreja aqui começou a construção
em 1700, vou filar aqui, 1752. E quem construiu foi a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que tinha sede no Recife Antigo, na Igreja do Corpo Santo. Então, eles queriam ter uma sede própria e conquistaram esse terreno aqui, que era uma casa de pólvora, nesse local aqui. Então, eles construíram aqui a sua igreja dedicada ao Santíssimo Sacramento, e que pegou o nome de Santo Antônio por conta do convento de Santo Antônio. Bem depois, ela se tornou paróquia. Aqui no centro existem 3 paróquias: essa daqui, a de São José e a da Madre de Deus. Aqui na igreja tem um presépio permanente que fica por trás daquele. É um pequeno presépio português. E também tem uma curiosidade que é a única igreja que tem os 3 reis magos. E hoje é o dia deles, né? Dia 6 de janeiro. Então a gente pode ir até lá para vocês verem os santos reis. O altar dos santos reis, no dia deles, os 3 reis magos, eles são muito bonitos, é barroco.
Daqui dá para Não ver é? as imagens. Tá, pronto. Olha o Frei Mateus de Bar e a Santa Juliane e o São Francisco e a Santa Clara. Em cima são os evangelistas. Lá dentro da. Dá pra ver. Você vai dar aqui, pô. Tem a Sim. imagem de Nossa Senhora da Penha. Ah, eu ia falar dela também. Tá dizendo ali, ex-prefeitura popular do Brasil? O piano, acho que não, deve ser brasileiro mesmo. Quando você chegou aqui já estava? Tava. Você sabe tocar? Não. É Santo Antônio ali, tem a imagem de Jesus, e aqui nós temos São Fidélis. Né? O martírio, São Ele foi Fidélis. mártir, né? Foi morto pelos calvinistas. Capuchinho. Foi a pedradas, né? Foi morto a pedradas. É belíssimo. Calvinistas. A arte, olha. Mataram São Fidélis a pedradas, né? E por defender Vejam a que fé. cai o livro dele no chão. Ele Isso. estava evangelizando, não é? Isso. Os calvinistas, então. São os calvinistas, se eu não me engano, são os... Não sei se são os calvinistas holandeses ou os alemães. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu não saberia dizer. E a basílica também ainda não foi acabada, porque esses quadros que estão aí era para ter afrescos, mas não conseguiram fazer. Ainda estava faltando. Se tiver algum artista aqui Pode que se candidate. O calor deixa todo mundo cansado, né, Renato? De Murilo Lagreca, além dos afrescos de lá, tem essa obra daqui que é considerada rara e importante. Dizem que um traço de Murilo Lagreca, numa folha de papel, dá para comprar um apartamento do mais luxuoso no Recife. Imagina uma obra dessa, não é? Você passava lá no museu todo dia. Sim. Eu frequento isso em Recife por vários anos e ninguém nunca roubou. Como? Como é que isso aqui fica em Recife por tanto tempo e nunca teve um curso? Ah, aqui tem segurança, 24 horas. Sim. Ah, são duas sacristías, vocês podem ver uma que está aberta, que é essa daqui. Deixa eu abrir aqui, me ajuda aqui. Aqui. Pronto. Podem entrar para ver a sacristia. Ah, está até no teto, olha, da sacristia. Essas flores, olha. Não, essas rosas são muito bonitas. O mobiliário em Jacarandá também falta ser restaurado também. Como o Frei Renato nos explicava, nessa imagem de santo urbano tem ossos dentro, ossos do santo, na perna e aqui no braço. Muito interessante. E aqui em cima, uma imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho. Aproveito esta oportunidade para perguntar o que Yuri está achando do passeio, da imersão cultural. Muito bom, muito bom. Muito bom, bacana As mesmo. são muito lindas e o pessoal que está no campo de gente aqui, muita gente, então está sendo muito bom, verdade. E olha que é só a primeira. Só a primeira, isso, exatamente, só a primeira. Não vale. Então, aqui nós E a temos maior seria qual? Foi? A maior seria qual? Não sei dizer, eu não sei dizer. A maior que? A maior relíquia do Brasil, antes, quando chegou aqui, né? A maior relíquia? Isso, a maior relíquia, porque era ossos completos, tipo o corpo todo, né? Completo, de Santo Urbano, que foi um mártir, né? Foi um mártir. E aqui, ó, diz, ó, que, olha o que diz aqui, né? Corpo santo e relicário, porque você vai, se você subir aqui, você vai conseguir ver tanto nos braços como nas pernas, tem os ossos, né? Encaixados ali direitinho, né? De Santo Urbano, né? E tem também o sangue dele. Agora o sangue, porque aconteceu uma coisa aqui. Foi mandado para ser restaurado, para ser limpo, né? Porque estava muito sujo. Só que aí você não filma essa parte não. Os franceses, porque
O Simão é o primeiro que tem esse contato com ela, tem aparição, né? Então, os frades também, e a França toda ficou muito devota da Nossa Senhora da Penha, por isso chama Penha de França. É padroeira do país? Não, é não. E ela apareceu na Espanha, mas é uma colônia de franceses. É porque não dá, deixa eu ficar aqui para falar um pouquinho. É porque, gente, é porque não dá para ver as imagens que estão aqui nos nichos. Aqui ao lado da porta tem 4 imagens. Então, aqui em cima, desse lado de cima, é São Francisco, o pai da ordem. Aqui abaixo, no nicho que tem entre as colunas. E aqui, Santa Clara, não é? São Francisco e Santa Clara. Aqui do outro lado, em cima, está o reformista, o que fundou os capuchinhos. Eu juro como foi. É Frei Ludovico, não, ou outro. Frei Mateus. Frei Mateus de Baixo. É Frei Mateus, o reformista. Ele não é santo, e a única igreja que ele está no mundo é aqui. E aqui está a Santa Verônica Juliano, que é a reformista das Clarissas. Então, os 2 fundadores e os 2 reformistas. Pode ter imagem de não santo, não serve de Deus? Foi uma homenagem que fizeram a ele, os italianos. Né? Tipo assim, um babadozinho aqui e sem barba, né? Você vai ver as imagens de Santo Antônio, elas beiram o feminino nas outras igrejas, assim. Você vê que ela beira o feminino, você vê, é bem afiladinho, é bem, né, bem desenhadinho o rosto, quase feminino. Então aqui não. Aqui é Santo Antônio viril mesmo, assim. Santo Antônio tem também. barba, né? O hábito é capuchinho. Sim, como ele está dizendo, então, não tem barba, tem né? traço de pai mesmo, assim, né? Então tá com o menino tem. nos braços, então é bem singular essa imagem aqui de Santo Antônio, bem singular mesmo. E quando você se inscreve para a ordem, você ganha um saquinho de minoxidil? Não. e antes, né, era obrigatório o frade ter barba, né? Era todo, inclusive Padre Pio, quando quer ser frade, ele diz que quer ser frade por causa da barba. Ele quer ser o frade que usa barba, né? E aí depois, e assim, muitos santos, então, até o concílio era obrigatório o uso da barba, né? Depois ficou opcional, né? Quem não tem barba, tá, graças a Deus, o conselho tirou, porque tem gente que deixa aquela coisa horrível, né? Mas aí tem. Mas olha, a venerável barba, a verdadeira venerável barba é essa daqui, não foi coxa. A venerável barba capuchinórum. Que, inclusive, acho que o vai dizer falar isso. Era, mas fala. Fala, não, quero que o senhor fale. Não, porque eu estou vendo que tem outros capuchinhos por aqui, tem, olha. Tem capuchinhos aqui. E o Mozart, sendo amigo dos capuchinhos, ele então compõe um hino para os frades veneráveis barba capuchinorum. Isso. Vocês podem ver vários grupos de frades e de orquestra, de coral, cantando isso. Então, quem gosta de barba, depois procure no YouTube que vai encontrar. Veneráveis barba capuchinorum. Você também tem. Assim, viu? Como eu já falei ali, né, para observar essa boa relação. Então, Dom Vital ele é eleito bispo, né? E também assim, por ser jovem, né, acreditava-se que também por ser jovem seria mais fácil de tê-lo mais por perto, de poder, de certa forma ali, coagi-lo, talvez em algum momento se precisasse, né? Então, Dom Vital ele é eleito bispo, né? E, claro, pelas suas virtudes também, pela sua santidade. Então, a coroa vê isso com bons olhos e escolhe Dom Vital, né? Só que não esperavam que Dom Vital ia ser tão incisivo com a questão da maçonaria, né? E Dom Vital, e é interessante que Dom Vital ele não vai, ele inclusive numa das cartas dele ele diz assim: olha, eu não estou lutando contra a maçonaria, não é porque eu não estou indo lá invadir de vocês, o lugar de vocês, não. Eu só estou sendo contra porque vocês estão vindo invadir aqui a minha igreja. Então, Dom Vital, ele é engraçado, ele não se importa de quem é lá. Agora ele diz assim, olha, você tem que ser aqui. Quem é os padres e os leigos, as confrarias, devem viver a fé católica. Né? Ele diz assim, com vocês estão vivendo aí, né? Ele diz assim, eu não estou indo aí incomodá-los, agora eu quero que os meus padres sejam padres católicos e as confrarias e os leigos também sejam. Então, o meu rebanho eu vou cuidar. Né? Então, Dom Vital, ele bate de frente, na verdade, mas como uma reação. Porque ele vai aconselhando alguns padres, tem cartas belíssimas de Dom Vital, mesmo aconselhando os padres, né? Chamando uma carta, já vi alguma carta ou outra, né? Dele se referindo a um padre que é de emocionar, assim, né? E advertindo, né? Chamando de meu filho, meu querido, né? Volte, né, para a igreja. Então, é uma insistência muito grande. Então, Dom Vital não
não mede esforço, né, para resgatar aqueles que estavam sob seu pastoreio, né? A maçonaria começa então a atacá-lo de forma violenta, né, inclusive criando jornais, né, difamando Dom Vital, né, acusando-o de várias coisas, né. Então, Dom Vital sofre muito essa perseguição. Inclusive, um dia, quando vem prender Dom Vital, é interessante, que quando vão prendê-lo lá no Palácio da Soledade, ele se paramenta todo de bicho, né, e sai assim, né, na varanda do palácio, né. E quando chega lá, todo mundo se espanta e tem medo de enfrentar, de prendê-lo, né, porque aquela imponência toda, né, amedrontou quem iria prendê-lo, né. Então, Dom Vital era um homem muito firme, né, apesar de ser jovem, foi eleito bispo com 27 anos, se eu não estiver enganado, né, e faleceu aos 33. Então, como é que foi esse falecimento de Dom Vital, né? Dom Vital, quando estava aos poucos, ele foi adoecendo, né? Foi adoecendo, adoecendo. Então, foi se desconfiando, porque como é que, né, como é que ele vai adoecendo assim, né, de forma repentina? Então, vão sempre olhar o porquê. E vão fazer um teste, por exemplo, no lugar onde ele dormia, colocaram um seminarista, de cobaia, né? E o seminarista teve os mesmos sintomas que Dom Vital tinha, né? Teve os mesmos sintomas que Dom Vital tinha. Então, perceberam que nas paredes dos quartos, em alguns lugares, assim, eram colocados veneno, né? Agora, claro, veja, isso não tem nada, assim, ainda comprovado, né? Porque para ser isso também teria que exumar, teria que fazer todo um processo, e vocês sabem que não é fácil fazer isso, né? Primeiro pelo preço, depois pela própria estrutura, assim, mexer com o Dom Vital não é fácil, porque tudo é contra, tudo é muito difícil, né? As possibilidades se fecham, algumas coisas, né? Porque por causa de vários fatores, né? É uma maçonaria muito forte. Então, assim, então, foi se colocado isso, então descobriram, né? Só que já estava muito avançado, a questão do Dom Vital, né? E Dom Vital chega a falecer. E até, por isso que em algumas imagens do Dom Vital o apresentam como Marte. Se vocês vão ver, algumas pessoas mais antigas têm uma imagem do Dom Vital com a palma na mão do martírio, né? Então se diz que Dom Vital foi morto pela maçonaria. Mas o processo de Dom Vital não foi aberto como Marte, né? Porque seria muito difícil comprovar. Então o processo do Vital foi aberto mesmo pelas virtudes heróicas. Então o processo dele está correndo, né, com virtude, porque é mais fácil provar as virtudes do Dom Vital do que dizer que ele foi morto pela maçonaria. Pode ser que depois, com o processo já bem encaminhado, né, com essa exumação e conseguir depois ver, né, se ele foi realmente envenenado, não pode se dizer isso. Mas, assim, no imaginário popular, Dom Vital é Marte. Tá? No imaginário popular ele é Marte. E isso é bom, porque a fé do povo ela fala muito sobre a verdade da fé, sabe? A fé genuína, né? Então, isso aí fica muito forte. Então, Dom Vital ele é morto em Paris, é sepultado, é trazido para cá, para o Rio de Janeiro, e é interessante que, quando vão exumar Dom Vital a primeira vez, o corpo dele está incorrupto, inclusive as flores estão do mesmo jeito. A mãe dele se emociona quando vê, porque diz que ele está do mesmo jeito que foi enterrado, né? Depois de vários anos, né? Então, Dom Vital, porque foram exumar, né? Então, como estava do mesmo jeito, ele foi colocado de volta, foi sepultado novamente. Teve um novo velório para Dom Vital, e ele foi sepultado novamente. Depois de um tempo, ele é trazido para cá, e aí já tem só os seus restos mortais, né? E depois ele foi trazido para cá, para esse monumento aqui dedicado a ele, tá certo? Dom Vital, ele quando estava aqui, né? Então a coroa proibiu de ter, por exemplo, a coroa proibiu os capuchinhos de receberem, quer dizer, não só os capuchinhos, né? Todas as ordens religiosas eram proibidas de receber assim, estudantes para ser frades. Então não se podia receber. Então o que aconteceu? Dom Vital, ele queria muito ser frade, mas ele foi enviado para o seminário lá na França. Chegou lá, conheceu os frades, né? Conheceu e reacendeu o desejo dele de ser frade. Toda a formação dele foi lá e depois ele veio para cá, né? Mas assim, como não se podia receber. E depois ele volta como bispo, né? E vai assumir, né, o serviço. Então, assim, é muita coisa do Dom Vital também, né? E só para encerrar a formação dele, né? Antes desse processo novo que está aberto, teve um processo de beatificação aberto bem antigo. Você pode perguntar assim, né? Mas tanto tempo o Dom Vital faleceu, só agora, né, o processo dele está sendo encaminhado, é porque um frade cuidava desse processo. Só que, no caminho, ele ia de navio, né, para ir para Roma, então, no caminho, o frade falece. E todo o processo de Dom Vital é jogado no mar. Pelo menos imagina, porque sumiu. Queria de navio, então sumiu. Então, o frade morreu, e o processo desapareceu. E, normalmente, quando um processo, por exemplo, a pessoa que está levando alguma coisa falece, os objetos são entregues lá onde ele iria, né? O Dom Vital desapareceu, né? Então, para a gente ver como não é fácil cuidar das coisas do Dom Vital.
né? Porque você tem que... Porque, com certeza ali tinha muitos testemunhos, relatos, tudo para o processo seja, né? Mas, então o Dom Vital recebe carta do Papa, né? O encorajando durante o período, né? Naquele documentário que o Brasil Paralelo fez, inclusive, sobre Dom Vital, diz assim que um dos erros da coroa, que são imperdoáveis, foi não ter ficado ao lado do Dom Vital, né? Não ter ficado ao lado do Dom Vital, que foi uma falha, né? Enorme. Então, assim, é isso um pouco sobre a história do Dom Vital. Ele é de Pedra... Quando nasceu ali, na Paraíba, era Pernambuco ainda, né? Na cidade de Pedras de Fogo. Mas, como houve a divisão, então ficou Paraíba. Então, o Frei Dom Vital, ele era pernambucano e depois passou a ser paraibano, né? Mas a gente diz que é Dom Vital do Recife mesmo, ele é pernambucano, né? É porque a cidade é dividida. E também uma rua divide. E também um lado da rua é também, outro lado é Pedra de Fogo. E também significa pedra de fogo, né? Então, estão bem ligados um lado da outra. Essa é a história do grande Dom Vital, que está aqui na nossa basílica, né? Um pouco, claro, né? Tem muita coisa. Vamos lá, tem muita coisa mesmo. 9 mesmo. Pronto, e ele está aqui. Vocês sabem que ele foi bispo de Olinda e também capuchinho aqui da Penha. Está no processo de beatificação. Pode dizer alguma coisa, Renato? Sim. Diz. Dom Vital, ele diz assim, que Dom Vital, diz quando dá dinheiro. Diz que Dom Vital, quando ele é eleito, quando ele é eleito bispo, ele é eleito por alguns motivos. Uma das coisas é que o imperador, ele queria, como eu posso dizer assim, homenagear os capitães. Tá certo? Agora estou dando as duas versões, porque antes se dizia muito essa, né? Talvez ele tal, mas aí agora não. Isso aqui pode ser que ele queria identificar, seria mais correto, né? Isso. Até porque, seria isso mesmo. Até porque eles acreditam que se fosse mesmo da matéria, teria que dar alguns outros símbolos, sabe? E não tem na obra. Mas o artista, então, porque a imagem primitiva da Penha que os franceses trouxeram não é esta. Esta daí é a que os italianos de Nápoles, que fizeram a basílica, trouxeram. A imagem primitiva foi levada numa missão dos capuchinhos para a cidade do Crato, e lá eles fundaram a Igreja de Nossa Senhora da Penha, que hoje é uma diocese também e uma catedral, e deixaram a igreja primitiva, a imagem primitiva lá. E aí trouxeram a italiana, que é maior, a que os franceses trouxeram é um pouco menor. E não tem a presença do crocodilo, o jacaré, e nem também do Simão, que é o vidente dessa aparição de Nossa Senhora da Penha de França. Então, eles imprimiram aqui. Então, parece-me que o Bezarel não foi muito fiel à primeira cena. Aqui a gente vê como a primeira, mas ele traz os capuchinhos de Nápoles para esse cenário. Porque a imagem que está aí é a imagem dos italianos. E o pergaminho, esse daqui, o frade arquiteto Frei Francisco, segurando um pergaminho com o desenho da basílica dessa atual. Então, são curiosidades que as pessoas não, olhando assim ligeiramente, não percebem. Mas a tendência da história, né, que cada um conta conforme o seu interesse. Eu imagino que tenha sido isso. Se alguém tiver historiador por aqui, que me ajude a compreender isso. Um detalhe aí do brasão, o brasão imperial. O brasão imperial. Isso. Mesmo ele sendo... Estava aqui em missão, né? Não, em problemas com Sim. Maurício Nassau. Sim. Ótimo. Isso, porque é interessante que vocês bem sabem que nós vamos ver a presença de Maurício Nassau por tudo que é lugar aqui em Recife. Mas, assim, o Maurício de Nassau protegeu os capuchinhos. Ele permitiu que os capuchinhos aqui chegassem. E enquanto eles estavam construindo aqui o convento e a igreja primitiva, os capuchinhos, Maurício de Nassau estava construindo aqui por trás o Forte das 5 Pontas. Então, outras ordens não tiveram o mesmo carinho, que vocês bem sabem que ele mandou destruir igrejas, conventos, incendiou Olinda, as igrejas todas. Mas aqui ele permitiu que os capuchinhos ficassem e se tornou amigo também dos capuchinhos. Não é incrível isso? Só um minutinho que ele também perguntou e depois a gente... Você queria perguntar?
Olha, o quanto ao brasão imperial, eu não saberia dizer, sabe, isso aí, Renato? Quando eles chegaram, a época da ocupação holandesa, acho que é um pouquinho depois dos capuchinhos chegaram aqui em 1642, né? É. Eu acho que os holandeses, acho que É, 1630, agora tem que ver, porque os capuchinhos sempre tiveram uma boa ligação, tanto com a coroa portuguesa, Isso. quanto com os holandeses. Exato. Então, talvez, É. foi talhada, já tinha sido na época quando a coroa tinha retomado. Exato, faz sentido. Porque assim, porque os capuchinhos você vai ver em toda a história tanto do Império como da ocupação holandesa, por exemplo, os capuchinhos não aparecem no protagonismo de algumas revoluções aqui em Pernambuco. Essa Revolução Pernambucana, por exemplo, se fala dos carmelitas, com Precanestra, se fala do Seminário de Olinda, se fala, mas dos capuchinhos não se fala nada de participação na Revolução Pernambucana e alguma outra coisa. Então, você vai ver que é uma história, para nós, a Revolução e outra coisa assim é um pouco apática, então a gente, né, não se tem muito registro, pelo menos aqui a gente tem conhecimento. Né? Então, por ter essa boa relação, então eu acredito que essa escultura aqui ela foi feita já com a retomada do poder português, entende? Pode ter sido faz isso. Sentido. Porque faz. tanto é quando os capuchinhos chegam, já estão os holandeses aqui, né? Sim. Agora, a primeira missão dos capuchinhos no Brasil, né, ainda Maranhão. era com o Império, né? Porque era na França, lá no Maranhão, né? A primeira cruz, né? Da primeira cruz. Mas quando os capuchinhos eles chegaram em Recife, mas como eu disse antes, residiram em Olinda. Quando eles vieram para Recife, Maurício de Nassau já estava aqui e permitiu. Corinto, neoclássico, essas colunas, esses desenhos bem diferenciados. E aqui também tiveram grandes artistas italianos e também de Recife que deixaram a sua marca. Eu pedi para a gente vir aqui para o meio, porque dá para situar e depois a gente passa mais perto para ver. Um deles é o Bezarel, Valentino Bezarel, que deixou sua grande obra aqui. Eu ainda convivi, Frei Renato também, com alguns italianos, mas eu ainda peguei um pouco mais deles, que foram morrendo aos poucos. E um deles, que conversava muito comigo, dizia que fora da Itália, a maior obra de Bezarel é na Penha do Recife. E Bezarel, na Itália, em Roma, substituiu Michelangelo. Então, isso é dizeres de frades que conviveram aqui, que eram italianos. E o que é de Bezarel? Tem muita coisa aqui. Olhando aqui para frente, esse tabernáculo dourado aqui em madeira dourada é uma obra também de Bezarel. Esses candelabros que começam, eles percorrem a igreja toda, desde aquela coroa dourada que está lá com esses candelabros, acho que é candelabro que chama, que estão aqui nas paredes, e que a rodeiam. Olha, o altar talhados é todo de Bezarel. Como também essas duas imagens de mármore, São Francisco, Santo Antônio, e um painel que tem aqui, que nós vamos chegar perto para vocês verem. Aquele painel ali é um retrato da chegada dos capuchinhos aqui, que Bezarel fez. Vocês vão ver a assinatura dele, 1642. O navio chegando aqui no porto e eles descendo, os capuchinhos de barbas longas, de hábito, descendo com a imagem Nossa Senhora da Penha de França para construir aqui em Recife uma moradia e a sua missão. E também de Bezarel, nós podemos olhar aqui agora em direção à porta, as três portas, que nós vamos ver por fora também. As três portas da Basílica estão esculpidas com... Deixa eu ficar aqui na frente. Estão esculpidas a história, toda a vida de Nossa Senhora no Evangelho. Então tem desde a Anunciação, o presépio, a Assunção de Maria, toda esculpida na porta por Bezarel. Então é uma arte muito bonita, que nós vamos ver. Depois eu abro a porta para vocês olharem um pouco. Depois, o coro em madeira também é de Bezarel. Ao centro está Nossa Senhora da Penha, sentada em um trono, rodeada de anjos. Eu acho que daqui dá para vocês verem. Desse lado de cá
tem um organista, estão vendo? É Santa Cecília, tocando órgão, a padroeira dos músicos. Do outro lado, no final, está o rei Davi com a harpa, o que escreveu os salmos. Então, para dizer que do coro sai a música, e tem também os instrumentos. Então, é uma grande obra aí de Bezarel. Como também os púlpitos, os dois púlpitos. De um lado, ele mostra Cristo com os evangelhos. Do outro lado, tem São Francisco pregando para os frades. Nós depois vamos passar para vocês verem esses detalhes. Aqui, quer dizer, ela com Belchior foram enterrados na igrejinha primitiva. E quando ela foi demolida e refeita, e feita essa daqui, eles vieram para baixo desse altar aqui que está o presépio. Aí tem uma cripta subterrânea que está enterrada aí. Joana Bezerra, Belchior e o poeta Gregório de Matos. Também está aqui. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Dai-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Por a nossa mão, doce Virgem Maria. Filhos exilados, nós a ti clamamos, nosso olhar confiante. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas, Cristo no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz, graças e louvores se tenha a todo momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se tenha a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se tenha a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos confiar no nosso encontro, para que seja uma edificação para todos nós, Senhor. Queremos estar na tua presença durante todo este dia,